Desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a série de mensagens Entre Riscos, baseada no livro do profeta Daniel. E a nossa mensagem de hoje tem como tema o risco das armadilhas e está baseada em Daniel capítulo 6, verso 10, onde lemos o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Na vida existem riscos que são semelhantes a uma armadilha. O que é uma armadilha? É um perigo armado, pronto a desmoronar. Assim, são vários riscos e várias situações que nós corremos, perigos prestes a desmoronar. Além disso, a armadilha é um perigo localizado no trajeto da vítima, da mesma forma em que nós corremos riscos exatamente no percurso daquilo que nós fazemos em nosso cotidiano. A diferença é que os riscos desta vida são armadilhas naturais, não foram arquitetadas por uma pessoa específica, de forma que todos nós corremos riscos de falência, de perder o emprego, de sofrer traições, de passar por doenças e, por fim, de morrer a qualquer momento. E é assim o tempo em que nós estamos vivendo neste momento. Uma armadilha, um perigo armado longe dos nossos olhos por se tratar de um vírus que a gente não vê. E é um perigo que está montado exatamente em nosso trajeto. Enfrentamos esse perigo invisível no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, no caminho para as nossas compras necessárias. Geralmente, a atitude diante de uma armadilha seria não passar em seu caminho, não passar por perto. Mas no tocante à pandemia, no tocante ao Covid-19, isso significaria deixarmos de viver, porque o risco está em toda parte. Dessa forma se estabelece um dilema diante de nós. Por um lado, nós não podemos e nem devemos nos expor à doença. E por outro lado, não podemos deixar de viver porque ainda temos meses de pandemia pela frente. A realidade é que tem coisas que nós não podemos deixar de fazer mesmo diante das armadilhas. Coisas que, se nós deixássemos de fazer, na verdade estaríamos deixando de viver. Coisas que estão ligadas às potências próprias da vida. Nós não estamos falando aqui de negacionismo do perigo, por exemplo. Não estamos falando de nossas manias pessoais. Nem estamos falando de desobediência às regras de proteção. Estamos falando de coisas ligadas às virtudes próprias da vida. Ou seja, numa situação de perigo constante, temos que desenvolver certos manejos, ou nos tornarmos especialistas em esquivar de armadilhas, ou nos tornarmos especialistas em desmontar armadilhas. E a sabedoria das Escrituras nos aponta algo que nós podemos fazer em prol do fortalecimento da nossa vida, em prol do fortalecimento do nosso ato de viver, mesmo diante de tempos de riscos, mesmo diante de armadilhas constantes. Assim, pela sabedoria bíblica, diante dos riscos de armadilhas, você pode fortalecer o seu ambiente interior. E a Bíblia nos demonstra isso na forma como o profeta Daniel encarou uma armadilha em seu tempo, no período do rei Dario, o persa. Daniel vivia em um perigo constante, morando na Babilônia, terra dos seus inimigos, terra daqueles que destruíram a sua terra e mataram o seu povo.
Mas, mesmo assim, Daniel não deixou de fortalecer a sua estrutura pessoal. De maneira que, nesse texto, nós nos deparamos com uma armadilha preparada para o profeta Daniel. Essa armadilha foi projetada. Ela não foi fruto do ambiente próprio deste mundo decaído, mas foi uma armadilha causada pela inveja dos seus companheiros de administração. Daniel era um príncipe no meio de outros príncipes, e ele se destacava pela sua eficiência e pela sua integridade. Os seus companheiros, então, de principado, ficaram com inveja dele e procuraram, de todas as formas, alguma maneira de derrubá-lo. E não encontraram, a menos que fosse em algo que fizesse parte da vida de Daniel. Então, essa armadilha veio em forma de um decreto imperial. Os príncipes se reuniram e levaram para o imperador Dario a proposta de um decreto onde, durante um período de tempo, ninguém fizesse pedido a ninguém a não ser ao rei, e ninguém fizesse com isso sequer orações, que ao invés de fazer orações, se fizessem pedidos ao rei. Então, o rei aceitou e o rei assinou esse decreto. E quem não cumprisse esse decreto estaria debaixo da pena de morte, e a execução seria ser jogado no covil de leões. A grande questão é que Daniel sabia disso. E por se tratar de uma armadilha, essa armadilha foi colocada exatamente no trajeto de Daniel. E o trajeto de Daniel era o trajeto da oração. Seus inimigos descobriram que o ponto fraco de Daniel era a oração. Eles procuraram sinais de corrupção, de falta de integridade nesse homem de Deus e não acharam. E descobriram então que o ponto fraco seria a oração. Dessa forma, era enquanto Daniel se dirigisse para a oração que a armadilha seria posta e a armadilha seria eficiente. E isso nos faz lembrar que nós também estamos todos em uma armadilha. Só que essa armadilha é natural, não foi uma armadilha projetada por mentes criminosas. A armadilha é uma pandemia demorada. Demorada porque as medidas nacionais não são centralizadas, não são uniformes, é cada um fazendo o que pode. É uma pandemia demorada porque não tem vacina, porque não tem remédios, e por causa disso não tem data para terminar. Ninguém sabe dizer quando termina. Na pandemia estamos em uma armadilha onde estamos expostos a um perigo constante em nosso trajeto. Enfrentamos esse risco e esse perigo enquanto vamos para o trabalho, enquanto vamos para as compras, enquanto vamos para os negócios e até mesmo quando transitamos no meio da família. Mas o texto que nós lemos mostra que Daniel decidiu continuar com coisas que eram vitais para a sua vida. Nós vemos que o decreto proibia Daniel de orar, e o que ele fez foi orar. Olhando a grosso modo, pode parecer suicídio. Um decreto proibindo de orar e ele indo para a oração, parece que estava pedindo a morte. Mas a questão é que ele tinha que decidir entre viver de verdade ou viver uma vida artificial para cumprir caprichos de governantes. E o que ele decidiu fazer era vital para ele, tinha a ver com a qualidade de vida para ele, com aquilo que ele era diante do seu Deus. Então, para continuar sua vida de oração, Daniel foi para a sua casa. A sua casa era vital para Daniel. Ele não foi se expor nos corredores do palácio, orando para todos verem, para mostrar que ele era transgressor das leis que ele quisesse transgredir. Não, ele foi para seu ambiente pessoal, porque em casa ele tinha uma agenda de práticas e de atividades que lhe fortaleciam como pessoa. E na oração, Daniel foi alimentar as suas convicções. As suas convicções eram vitais para Daniel. Ele foi alimentar o seu contato com Deus, em quem ele cria
em quem ele confiava. Deus era para Daniel a razão de estar inteiro na Babilônia, na terra dos seus inimigos, dos destruidores do seu povo. Foi diante de Deus que ele tomou como propósito não se contaminar na terra das pessoas que não conheciam Yahvé. O resultado da armadilha desses príncipes, companheiros de Daniel, você pode ler na continuidade do capítulo 6 do livro de Daniel. E lá você vai ver que Deus preservou a vida de Daniel no covil dos leões. E um dos motivos pelos quais Deus preservou Daniel é porque lá, dentro do covil dos leões, ele usou tudo o que ele cultivou lá dentro de sua casa. Veja que diante dos riscos constantes, você deve cultivar aquilo que dá acolhimento interior. Cultivar as coisas que validam a tua fé, cultivar as tuas melhores atitudes. Fortaleça aquilo que te forma e que te alimenta por dentro. Deixe de lado as coisas que te desconstroem e que te enfraquecem. Não deixe desmoronar aquilo que te define da forma mais elevada, porque inclusive é assim que você deve se projetar, é assim que você deve se objetivar. Você deve se ver da forma mais elevada, na sua melhor versão. E nada te eleva mais do que a presença de Deus. É exatamente nos momentos de maior risco, quando você mais precisa daquilo que te forma, que te estrutura. Nesse momento em que nós estamos vivendo, onde nós não sabemos quando essa situação vai acabar, você precisa, mais do que nunca, de estrutura interior. Foi por isso que Daniel foi para casa orar, mesmo diante do perigo constante, da armadilha que estava posta em seu trajeto, porque ele precisava alimentar a sua estrutura interior. Você precisa cultivar o ambiente da presença de Deus, porque a presença de Deus tem um ambiente de firmeza. Primeiro, você joga esse ambiente da presença de Deus para dentro do seu coração, para dentro de você. E depois é só você levar esse ambiente com você por onde você for, até mesmo no covil dos leões. Portanto, quando você fortalece o seu ambiente interior, as armadilhas ficarão sempre do lado de fora. As armadilhas não se instalarão em seu coração. As armadilhas, estando do lado de fora, nunca lhe impedirão de viver. Você então desenvolverá o seu centro no cultivo do ambiente do seu coração. E você seria muito feliz se seu centro fosse em Deus. Porque tendo Deus como centro, você não travaria sua vida, não deixaria de viver, apesar dos riscos constantes, apesar das armadilhas invisíveis que estão no meio do trajeto. Por isso, fique em casa, fique no ambiente da sua individualidade, da sua particularidade. Fique no ambiente do cultivo do seu coração. Fique na presença de Deus, fique em oração. Fique dentro da atmosfera da presença de Deus e deixe as armadilhas sempre do lado de fora. Até a nossa próxima mensagem.